Se o Egito faraônico se orgulhava das pirâmides de Giza, então o Egito Islâmico também se orgulha do complexo de Sultan Hassan. A mesquita e a escola de Sultan Hassan no Cairo é uma das maiores construções religiosas islâmicas do mundo. O complexo possui 150 metros de comprimento, 68 metros de largura e quase 38 metros de altura. O complexo foi construído por Sultan Hassan, um dos netos de Al-Mansur Qalawun. O complexo está localizado na Praça Salah el-Din. As caravanas de peregrinação encontravam-se neste local antes de seguirem para Meca. O mapa do complexo. A entrada foi construída em um ângulo um pouco oblíquo para ser vista da comprida fachada lateral. A fachada principal fica na direção da Meca. Por esse motivo, a entrada não pôde ser construída lá. O complexo foi construído entre 1356 e 1363. A construção levou somente 7 anos e custou 750 mil dinars de ouro. O complexo consiste de uma mesquita, 4 escolas e um hospital. O portal possui 35 metros de altura. O portal, com seus estalactites na forma de colmeia, é um dos maiores portais da arquitetura islâmica. O imenso portal principal não é o original, que foi levado por Al-Mu'ayyad para ser utilizado na sua própria mesquita, próxima de Bab Zuwaylah. A porta original de Sultan Hassan está localizada na mesquita do Sheikh Al-Mu'ayyad. Ela foi trazida para este local, trabalhada de uma maneira elaborada, ornamentada com bronze e coberta com cobre. A porta da mesquita do Sheikh Al-Mu'ayyad. Algumas imperfeições no design do início da construção tornaram-se aparentes com o tempo. De acordo com o plano original, haveria 2 torres em cada canto, mas a ideia foi abandonada depois que a torre localizada acima da porta principal desabou, matando 300 pessoas. O minarete mais alto possui 68 metros de altura. Minarete é uma torre próxima ou construída na estrutura da mesquita, utilizada pelo muezzin para convocar os fiéis para as orações no Islã. A outra torre desabou em 1659 e foi reconstruída posteriormente. As paredes do complexo de Sultan Hassan são enormes. Os mamelucos usaram-nas como uma fortaleza durante a ocupação francesa. Os franceses bombardearam os mamelucos na mesquita. Traços de bolas de canhões podem ser vistas, inclusive nas paredes externas do mausoléu. A porta conduz a um salão relativamente pequeno chamado Derka, que possui uma cúpula, 3 semicúpulas e estalactites. Podemos ver aqui o bonito desenho feito nas pedras da parede situada em frente à entrada. Essa gravura chama-se Ablaq. Na parede há também um assento no qual um guarda ou um religioso poderia sentar-se. No centro do pátio há uma fonte para abluções com uma cúpula em forma de ovo, que foi provavelmente uma adição otomana. No passado, ela tinha cor azul com inscrições douradas. Os tão chamados carpetes de mármore no pátio aberto são finas obras de artes. Elas mostram, em ordem simétrica, a riqueza da imaginação dos artistas da era mameluca. Do pátio, os alunos tinham acesso às 4 escolas dos grandes imãs sunitas: Abu Hanifa, Ibn Hanbal, Al-Shafi e Malik. A porta da escola do Imam Al-Shafi. Nos 4 lados do pátio do complexo estão os Iwans,
as salas de espera. A maior delas é a que fica em direção a Meca, com uma altura de 35 metros e largura de 20 metros. É uma maravilha arquitetônica da sua época. Poucos metros atrás do nicho de orações, encontra-se o chamado Deket al-Mubalag, o banco do repetidor. O banco do repetidor é simplesmente um palanque para que uma pessoa pudesse repetir o que o imã, no nicho de orações, diz, e os oradores assim pudessem ouvi-lo. Embora os alto-falantes possuam a mesma função hoje em dia, ele ainda é utilizado em muitas mesquitas como uma tradição antiga. A parede do nicho de orações é revestida com diferentes tipos de mármore. O nicho de orações é decorado com versos do Corão e 4 colunas de mármore. O nicho de orações serve para mostrar a direção da Meca. O púlpito de mármore. O púlpito é utilizado uma vez por semana na oração de sexta-feira. Encontra-se em todas as iwans um verso do Corão em antigo Kufesh ornamentado com plantas. À direita do nicho de orações, há uma porta que leva ao mausoléu. Esse mausoléu fica localizado atrás do nicho de orações, o que é incomum no Cairo. Este mausoléu é a maior tumba do Egito. O construtor não foi enterrado aqui, mas sim alguns membros de sua família. As paredes são decoradas com vários tons de mármore. O nicho possui uma beleza impressionante e as suas pedras se encaixam de uma maneira muito precisa. Há gabinetes nas paredes que eram utilizados para guardar os livros. A cúpula de 55 metros de altura do mausoléu, originalmente feita de madeira, desabou. A cúpula atual foi construída com tijolos do início do século passado. O diâmetro da cúpula é de 21 metros. A cúpula apoia-se em 4 paredes e possui um avançado e requintado desenho de estalactites de madeira nos cantos. Na restauração de 1933, foram construídos 4 nichos nos cantos acima dos estalactites, para sustentar a cúpula de madeira, uma vez que os estalactites não suportam uma cúpula de tijolos. Esta é a mais antiga e bem preservada cadeira de Corão no Egito. Ela mostra a tão chamada estrela mameluca. Ao lado do complexo de Sultan Hussein, encontra-se a mesquita El Rafai. A mesquita El Rafai é relativamente nova, foi construída em 1912. A mesquita foi construída pela princesa Kushiar, esposa de Ibrahim Pasha, mãe de Kazif Ismail. Ela pediu para Hussein Pasha Fahmy construir aquela mesquita e anexar os mausoléus do Sheikh El Rufai e do Sheikh Abdullah El Ansari a ela. A morte da princesa Kushiar e do arquiteto Hussein Fahmy fizeram com que o trabalho na mesquita parasse por muitos anos. Em 1905, o arquiteto estrangeiro Max Hersey Bey seguiu o desenho e o estilo da decoração que havia sido planejado por Hussein Pasha anteriormente e completou a construção da mesquita. O nicho de oração da mesquita El Rufai. A mesquita foi construída, decorada e ornamentada de uma forma bastante requintada. Encontramos na mesquita a tumba do último Shah do Irã, Mohammed Reza Pahlavi,
nascido em 26 de outubro de 1919 e falecido em 27 de julho de 1980. A tumba do rei Farouk, falecido em 1965.